Isso. Agora vamos convidar a Aline. Onde tá? Internet tá bom. Aguardando a Aline. Aline Zanini. Estão chamando mais seguidores. Estou te convidando. Não tem totalmente ali, sabe? Entrou. Só virar a câmera agora. Graças a Deus. Nossa Graças Senhora, a Deus. Não toda sei o que semana, acontece. toda semana é um estreio. Um frio na barriga até você conseguir entrar. Pois é, eu Meu não Deus. sei o que acontece. Não tem. Não tem. Mas Então, olha. conseguimos de novo. Então, pessoal, mais uma vez, essa é a 13ª live com a Aline Zanini, que vem falando para nós ao longo desses 13 encontros, né, das suas experiências e dos seus aprendizados com os nossos irmãos amados, irmãos estelares, né, e a gente pede agora, nesse momento, a presença dele. Deixa eu falar aqui. Para iniciar essa sessão. Nesse momento, eu, Alisson Fernanda Ferreira Cardoso, invoco a amada presença de Deus, Pai e Mãe, Cristo Cósmico, Espírito Santo Shekinah, amados irmãos, pleiadianos, sirianos, todos do bem, né? A nossa equipe pleiadiana também, todos, e arquituriana, para auxiliarem a realizar esse tratamento. Gratidão. Gratidão. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade. Aline, Obrigada. então, começando, para quem está caindo de paraquedas, mais uma vez vou te pedir, fala quem é você, qual é a sua experiência, por que contatada a Siriana, faz um breve relato para depois eu entrar nas perguntas. Então, E quando for 8h45, nós vamos fazer meditação, que é uma tá. meditação de visualização guiada. E eu vou pedir para todo mundo já deixar o copinho d'água. Então, é com você, Aline, microfone para você. Então, tá. Bom dia para todo mundo. Eu, na verdade, eu sempre tive contato com várias raças, né? A princípio, eu tenho mais contato com os sirianos, mas é um conjunto de irmãos estelares tentando ajudar, né? E eu, graças a Deus, consigo captar direitinho as mensagens, né? Então, eles vão me ensinando e eu vou... E, a princípio, a minha missão é falar, né? Então, eu estou aqui para falar. Na Contar para verdade, nós. o conhecimento que eles passam tem muita parte que é realmente sobre física quântica, né? Sobre leis herméticas e tudo mais. Então, mas para a gente entender as explicações deles, a princípio eu acho que a gente tem que falar sobre o despertar, né? Por isso que nós estamos em várias lives sobre o despertar, né? Certo. E se tu for passar realmente o que eles estão ensinando, tudo é para que a gente desperte. Então, Eu a principal mensagem é o despertar. já vou começar com a primeira pergunta. O que é despertar? Fora aquilo que a gente abre o olho de manhã, é um outro despertar. É como se fosse abrir os olhos, né? Só que no caso, os olhos para o que realmente é verdade. Né? A gente está aprendendo agora que o despertar, na verdade, agora virou moda falar, né? Mas o despertar vem a ser a gente abrir a nossa consciência para entender que a realidade que a gente vive
ela é cocriada por nós, né? Tem muitas crenças que precisam ser derrubadas, né? Que existe uma matrix que te condiciona a tudo. Então, o despertar é tu acordar para quem tu é de verdade, né? Para mim, se resume nisso. Acordar para quem somos de verdade. Nós não somos essa realidade que nos apresentam, nós somos condicionados o tempo inteiro. E o que eles querem com o despertar da gente é realmente a gente poder modificar para onde a gente está indo. Porque do jeito que a humanidade caminha, sempre condicionada como um gado, né? A gente não vai terminar num lugar bom. E é por isso que eles querem nos ajudar, para que a gente possa salvar a Terra, salvar a Gaia, né? Salvar a nós mesmos, né? Porque não precisa ser assim pela dor. E quanto mais despertos, mais pessoas acordando para essa realidade, mais fácil vai ser para a gente entender realmente a verdade das coisas, porque somos crianças vivendo uma mentira, digamos assim. Então a gente está acordando para a realidade. Vem a Certo. ser, o despertar vem a ser isso, né? Acordar para a nova realidade, para a verdadeira, né, realidade. Aline, para quem está chegando de paraquedas, como é que a gente pode destrinchar mais? Nós estamos vivendo numa não realidade, num holograma, ou explicar o que que é a Matrix, o que que é uma projeção, que a gente acha que essa vida é a vida verdadeira e vida única. Então, como é que os nossos irmãos explicam para você como é que seria como você falou, né? Você tem A, como explicar? a realidade, o que as explicações que eles me trazem seria de que nós vivemos como se a gente vivesse só isso aqui, tá? Mas seria como se fosse um jogo, tá? Na verdade, nós somos muito maiores que isso. Nós somos uma consciência, né, do nosso eu superior que se fragmentou várias vezes, para que a gente possa viver várias realidades ao mesmo tempo. Então, o engano todo é a gente pensar que estamos vivendo só aquela pequena realidade, mas na verdade isso aqui que estamos vivendo nessa realidade é só um canal dessa televisão enorme que tem vários canais. Então, E a a gente pode realidade... chamar. Eu estou só perguntando porque as pessoas que estão assistindo não vão entender direito. Nós podemos chamar essas várias realidades de vidas paralelas? Isso, são vidas paralelas. É uma das E, crenças que a gente tem que derrubar, né? De que o despertar é o derrubar de crenças do que a gente veio acreditando até agora, né? É como se fosse um ratinho que acha que a vida é dentro daquela sua gaiola. Só que a é, vida é muito maior do que tudo isso, a nossa consciência é maior do que tudo isso. E vivemos várias realidades ao mesmo tempo, para que a gente possa evoluir de várias maneiras diferentes. então, gostei da analogia do ratinho. Digamos assim, o ratinho, o cientista que coloca os ratinhos na gaiola, que monta a sala, que alimenta o ratinho e que faz as experiências, seria o nosso eu superior, é isso? Isso. É o E o que... nosso eu superior, ele quer desenvolver um conhecimento, ele quer aumentar o nível de conhecimento dele. Mas ele não pode virar um ratinho, porque ele já é completo. Então ele pega um fragmento dele e transforma em ratinho, o ratinho Fernanda. Aí põe na gaiola Volta Redonda, Rio de Janeiro, para viver uma experiência tal. Aí esse mesmo eu superior tem um outro fractal, uma outra experiência, a Joaquina. Aí ele põe na gaiola tal, na outra sala, para fazer um outro tipo de experimento. E o objetivo, qual é o objetivo desse cientista? É aumentar o próprio conhecimento dele e De várias maneiras aumentar diferentes. a descobrir, por exemplo, uma doença, um remédio para uma doença. Então, essa que é a finalidade do ratinho Fernanda, do ratinho Joaquina, do ratinho Aline. Seria isso? A finalidade seria experienciar, tá? Experienciar.
Isso, tá? experienciar Mas o de várias objetivo... maneiras diferentes para poder evoluir de várias maneiras diferentes. Então, mas o objetivo desse experimento, o objetivo final, sempre é a evolução, não só a evolução individual, mas a evolução do todo. Isso, da consciência. E que a nossa fonte criadora, ou Deus, como a gente queira chamar, ele se fragmenta. Então, cada um de nós tem uma moléculazinha que a gente fala partícula de Deus. Nós Isso, somos pedacinhos de Deus, cada um isso de nós. é Isso como mesmo. se fosse, Eu somos. estou falando assim, Aline, porque tem gente, esse assunto é muito difícil de entender. Então, a Para gente quem quer, chega de a gente começo, quer levar essas informações para um número cada vez maior de pessoas. A gente quer levar para o TikTok, para o YouTube, para todo mundo. Então, eu estou fazendo essas perguntas assim para você tentar ver que às vezes a pessoa não entende de um jeito, mas entende de outro. Quando você sim. colocou a história do ratinho no laboratório, porque dá a impressão, a princípio, a pessoa, nossa, mas esse eu superior é mau, colocou a Fernanda aqui para passar tanta necessidade, tanta dificuldade, tanta escassez. Na verdade, esse eu superior sou eu mesma. Não tem como Uhum, ter maldade de mim comigo mesma, né? Eu quero uhum. evoluir. Então, eu, para experienciar, no caso, foi fragmentado para que eu vivesse várias situações e várias vidas ao mesmo tempo, para que eu pudesse evoluir mais rapidamente. Porque se eu Ah, for fazer só de uma vez, isso leva muito tempo, né? E somos bem maiores do que isso. Nós podemos fazer tudo ao mesmo tempo, né? A tecnologia é muito maior. Então, é como se eu pudesse me fragmentar, me dividir em várias, e essas várias vão ter várias experiências. Então, todas essas experiências juntas, quando retornar ao eu superior completo, eu vou ter todo o conhecimento de todas essas. quando retornar, poderia se retornar para a mônada? Todos nós temos o objetivo é esse, né? Foi dividido tudo para que a gente vá evoluindo, tanto é que se eu não evoluir o suficiente nesta paralela, no caso, os meus eus podem me auxiliar de outras paralelas também, porque o objetivo é um levantar o outro até nós evoluirmos juntos. É todos, como é que dizer, chegar ao objetivo, de preferência mais ou menos ao mesmo tempo, né? Mas como uns Aham. evoluem mais do que outros, as experiências às vezes não vão para o lado certo, né? E é isso que eles querem nos ajudar. Que tudo vá para o lado certo, porque tudo é conjunto. O micro é igual ao macro, ou seja, tudo que é pequenininho forma o grande. Então, é como se fosse o corpo humano. A minha célula do coração precisa que a minha célula do fígado também esteja boa. Porque é Então, um um sistema. ajuda o outro. Por quê? É um Porque sistema, né? É uma organização, né? o sistema todo, se eu não tiver uma dessas partes, eu morro, né? Então, é isso que é o todo. O todo sou eu, mas eu sou eu tenho várias células diferentes. Então, é isso que os irmãos estelares estão nos ajudando. Porque um levanta o outro, eles não vão eles evoluírem e aí deixarem que, não, mas esse aqui não vai evoluir. Não, eles querem que a Terra evolua, né? Então, a maneira de evoluir mais rápido seria fragmentar tudo para poder trabalhar junto e evoluir mais rápido. É. Se a gente for analisar, é muito perfeito, né? Eu digo que é um jogo, né? O jogo perfeito. É Né? muito perfeito. E se tu for ver, nós fazemos parte disso e parte Eu acho realmente da interessantíssimo. compreensão disso. Eu acho interessantíssimo, talvez as pessoas que estiverem nos assistindo agora, talvez não assistiram às outras lives. Eu acho interessantíssima aquela experiência que você conta da Índia xamânica, e que quando Ah, você vai ver, é você em é, outra vida paralela. Conta isso aí para nós. Repete aí, porque tem gente que não, não vai, talvez não tenha oportunidade de ouvir isso. sim, Como é que é na a história verdade, da Índia? na Como é que foi? verdade, na verdade, essa Índia, nós somos vários fractais. E nós achamos sempre que
ou a gente vive, porque o tempo não é linear. Então, não tenho presente, passado e futuro. Eu só tenho presente. Nesse É presente, elíptico, né? É uma elipse, né? isso, E não tem tempo. É por isso que existem pessoas que têm a capacidade de prever o futuro e tem pessoas que conseguem ver o que passou, que são aqueles isso, médios apométricos, né? Aqueles médios que tem médios que é capaz de pegar um objeto assim e falar, olha, aqui nesse lugar aconteceu isso, isso e isso. Ou chega numa cidade, o Gilberto de Sá é ele chegou lá em Portugal e ele entrou, ele lembrou, ele viu cenas de tudo que tinha acontecido ali e há não é mais de nada 1000 anos fácil. atrás. E tu sabe que eu Inclusive, tenho esse lembrou de uma problema. vida dele lá, ele te viu lá, lembrou de uma vida dele lá. É muito louco. Sim, é muito louco e as pessoas acham que isso é legal, tá? Eu digo por experiência própria, porque como eu Aham. tenho essas paralelas muito abertas na minha mente, É. eu consigo sentir o que que a pessoa já foi, eu consigo sentir o Aham. que que... Então, para mim, me atrapalha muitas vezes, sabe? Parece bonito quando a gente fala, mas é uma coisa muito confusa, porque muitas vezes tu te depara com pessoas que estão no teu caminho, que tu já conhece, né? Você olha Eu já assim, pô, mas lidei eu te conheço. isso. Só E que você não consegue lembrar de onde. só que aí que tá o problema. Quando tu lembra e sabe que a pessoa fez algo que não é bem legal, né? Porque, na Sim. verdade, em outra paralela não é a mesma coisa que aqui, e às vezes tu associa. Tu associa, mas essa pessoa, peraí, eu tenho medo dessa pessoa, porque essa pessoa o quê? Essa pessoa me fez mal. Então, tem várias coisas que a paralela é complicado. De tu ver os ciclos se formando com pessoas do teu lado, de tu ver assim, ó, o fulano sei que matou ciclano e tudo vai se acontecer novamente, entendeu? Isso é muito complicado, é muito pior do Mas que a tu gente vê, vê. mesmo aí, Aline, ainda vejo a perfeição da fonte criadora. Isso, Porque aquilo que não ficou legal, vamos supor, um encontro que não ficou legal numa vida, houve, como fala, acertos a ser feitos, isso em algum momento vai retornar essas duas pessoas ou mais pessoas. Vamos imaginar um perpetrador, alguém que saiu metralhando, metralhou meio mundo. Em algum momento, ele vai ter um encontro com essas pessoas para isso. harmonizar com elas, né? E esses Então, eu acho ciclos se perfeito. repetem. Esses ciclos, eles normalmente se repetem. Se, digamos, três pessoas têm um ciclo numa paralela, tu vai ter esse mesmo ciclo de maneira quase que igual em outra, sabe? Isso eu tô vendo muito. E essa Índia xamânica, ela, na verdade, eu tinha contato com ela achando que ela seria uma protetora minha, um guia, né? Na verdade, Aham, a minha iniciação era muito espírita umbandista, digamos assim. Então, aham, eu achava, é uma cabocla que está comigo, né? aham. E me Você foi achava que mostrado era uma mentora espiritual. isso. E, na E era verdade, você mesmo. Ai, que mas, louco. na verdade, Muito é um interessante. fractal meu mais evoluído que tem a permissão de vir me ajudar, tá? Ah, Então, por isso que eu digo, às vezes a gente se engana, né? Eu tive várias experiências com ela, como ela me ajudando, como se fosse eu achando a cabocla que me acompanha. E, na eu per- verdade, pode Me falar. permite uma pergunta. Eu devia já ter perguntado antes, eu fiquei com a dúvida. Essa cabocla, que é você, numa dimensão paralela, numa vida paralela, ela tem consciência da sua existência e ela é mais evoluída que você e ela tem Sim, consciência do papel dela de sua protetora? sim, tanto é que ela esperou o tempo certo para que, como eu te disse, várias vezes me ajudou, eu achei, não, ela me guiava, né? Muitas vezes quando eu estava triste e tal, ela chegava, agora nós vamos fazer tal coisa e tal. Até que chegou um momento em que ela e um outro companheiro que seria realmente, não sou eu, aí é realmente Aham, eu digo o meu índio porque ele diz que nomes não são necessários, né? é. Mas Eles ele é falam isso o tempo todo. isso, ele é um índio cego e ele
faz o trabalho sempre junto com ela. E eles disseram para mim, aí eles me disseram, vai até tal lugar que nós vamos te mostrar uma coisa. E ali eles se apresentaram, né? E ela me mostrou foi um reiki xamânico que eu fiz, e ela se apresentou. E aí sim ela me explicou. Porque talvez se ela me explicasse antes eu não estivesse preparada. Então, ela me explicou, ela botou a minha mão no rosto dela, me mostrando cada ruga, entendeu? Olha, até que foi de frente o rosto, né? Então, ela sabia e ela me acompanha sempre. Tanto é que hoje em dia eu já consigo trabalhar diferente. Quando eu quero ajudar alguém e fazer realmente os rituais que é preciso para ajudar na saúde ou coisa assim, eu já busco esse eu superior, esse eu, né? E ela já se apresenta e na hora eu me sinto outra, né? Nossa. Eu não sei te dizer se vem a ser um tipo de incorporação, uma canalização, mas aí eu já tenho a consciência total de que eu e ela estamos fundidas, né? Naquele momento, eu sei qual é o ritual que eu vou fazer, eu sei, e eu tenho uma segurança um pouco diferente do que nesta paralela, né? Eu já sou mais segura naquele momento, né? Até a minha voz meio que muda. Então, eu não sei te dizer exatamente, porque eu nunca entrei assim. Eles só vão me explicando, né? E eu só sigo. Mas eu não tenho, como é que eu vou te dizer, exatamente as palavras para te dizer o que acontece. Mas deve ser uma canalização, alguma coisa assim, né? Eu sei que elas têm essa consciência. A paralela que ela vive é diferente da nossa, é mais no meio do mato, né? Eu sei exatamente onde mora, ou qual é a tribo, como é as árvores, eu vejo essa paralela, né? Quando eu estou em contato direto com ela. É como se eu visse pelos olhos dela. Sim, eu queria fazer mais uma pergunta. Porque esse assunto é difícil, né? Da gente Muita entender. coisa. Essa Índia xamânica, ela foi fragmentada, ou seja, ela foi criada, fragmentada, ou iniciou a experiência dela antes de você, ou foi simultânea a você e as outras suas experiências? Você tem ideia disso? Todos foram simultâneos, juntos, tá? Tudo junto. A fragmentação é junta, só que uns evoluem mais do que outros. Nessa paralela, eu aceitei quem eu era primeiro do que nessa que eu tô agora. Até agora eu reluto, né? Eu agora estou me abrindo, falando toda essa loucura. Fazendo live, agora eu vou falar. Por quê? Porque agora eu vou contar tudo. Porque tu me induziu, né? Porque tu me deu aquela liberdade de dizer, porque a gente vai tendo, como é que eu dizer, mais pessoas que te bloqueiam ou menos, né? Nessa paralela aqui, eu tenho muitas pessoas que fizeram como se fosse um bullying e eu me retraí ao invés de ir para frente, né? Nessa outra paralela, eu não tive isso, porque lá eles vivem mais a espiritualidade. Era aceitável. Era desejável, aceitável e até esperado. Que era uma tribo xamânica, né? Então, na verdade, eu consegui me libertar mais rápido, né? Então, essa é a única diferença. Mas a gente sabe que todo esse bloqueio que as sementes estelar, que eu inclusive incluo você, elas são bloqueadas de todas as formas possíveis pelo governo oculto, que são aqueles que acham que é dono dessa realidade. Vamos dizer assim, aqueles carinhas que acham que são os donos do laboratório. E é por isso a importância... E quer comandar os ratinhos. Isso, e aí que tá. E aí é a importância da gente acordar. Por isso que é tão importante a gente acordar mais rápido. Porque no momento que tu acorda, tu não é induzido. Entendeu? Nessa outra paralela... Isso, nessa escravo do sistema, da matrix, né? Nessa outra, eu não fui. Nessa outra não teve tantos intermediários, eu não, porque a verdade não é que só eles fazem, nós permitimos, porque estamos com os véus do esquecimento. Então, nessa outra paralela, os véus, como é dizer, não teve tanta interferência. Aqui eu tô tendo. Entendeu? Então, se eu chegar e fazer o ritual e tudo mais com uma pessoa que não estiver aberta,
aquilo já me bloqueia, né? São mais coisas que vão bloquear aqui, o pessoal é mais fechado, né? Lá na paralela dela não é tanto. Então, isso, na verdade, a evolução vem vindo, claro, dentro de reencarnações daquela paralela, né? Porque nós trocamos de vestes, né? Mas Deixa eu fazer, o início foi o mesmo. vou fazer mais uma pergunta. Essa Índia xamânica, ainda ela, eu quero usar ela para a gente poder entender bem. É, ela tem um corpo físico igual ao seu? Tem. Tem. Nossa, que É que se eu coisa for te explicar, incrível. se eu for te explicar, é que é complicado mesmo entender. É Eu tenho interessantíssimo, né? Muito isso, eu já interessante. tenho o conhecimento, tá, de outras paralelas em que eu também fui ajudada. Tem uma outra evoluindo aí. Só Ah, que é você falou que tem uma jovem, de isso, aproximadamente 18 anos, e tem uma mulher casada com filho, isso. não é Mas isso? assim, Ah, tem. e destrinche isso para nós aí, Aline, porque esse assunto é interessantíssimo. Eu estou tentando Assim, aqui ser aquela pessoa que está vendo esse assunto pela primeira vez para tentar fazer as perguntas que quem estiver assistindo faria para você. Apesar de eu já conhecer o assunto, eu estou perguntando porque eu sei que quem está mas assistindo vai querer saber como é que é isso. Conta Na aí. verdade, essas curiosidades as pessoas podem ir perguntando, né? Porque a Aham. gente vem É, passar o estudo, né? Mas mas eu as vou pessoas vão passando. assistir esse vídeo depois, não vão assistir Sim. online, como a gente está fazendo agora, né? Como é que eu vou dizer? Esses fractais de mim mesma, ela Aham. eu sei que já tem a permissão para vir me ajudar, porque tem a evolução necessária. Esta outra está iniciando também, mas esta outra eu sei que está desencarnada no momento. Então ela está Aquela que é liberada. casada? Não, Aquela que é casada com filho? não, A jovem? eu vi ela como jovem, como eu mesma, só que jovem, tá? Essa Certo. aqui que está desencarnada. E aí, nesse meio tempo que a gente fica desencarnado, a gente pode auxiliar também, né? Por quê? Ah, Porque tá. os véus, porque fica mais fácil de enxergar, né? É. Mas essa Índia xamânica, ela já está mais evoluída, então ela tem essa permissão de fazer como se fossem viagens astrais aqui, né? É assim que ela me ajuda. Ela vem quando ela sente que eu estou necessitando, ela tem essa permissão. Por que há essa permissão? Porque não há interferência, entendeu? Porque a gente pode querer interferir, né? Quando a gente não tem o conhecimento. Ela já tem a sabedoria de não interferir. Ela me ajuda dentro do que ela pode, né? Então, O ela eu sei que está interferir, encarnada. mais uma pergunta. Esse interferir, estaríamos falando do livre-arbítrio? Isso, que é respeitado em Porque todos, né? ela não pode interferir no seu livre-arbítrio, isso? Isso. Ela não pode chegar e dizer assim, porque imagina, seria bom, né? Se chegasse assim, olha, vai ali que tu Seria bem vai legal. coisa. Não, ela me auxilia energeticamente, né? E ela me dá os toques para que eu entenda quem eu sou. Mas ela não pode chegar e dizer, olha, tu é mais poderosa do que tu pensa, tu precisa te libertar desse... Não, ela não fala assim comigo. Ela simplesmente ela vem para poder me ajudar a me iniciar nos trabalhos, entendeu? Tipo, quer ajudar? Estamos aqui para te induzir. Então, tu vai fazer tal meditação que pode te levar para o bem, sabe? Eu vou te mostrar quem eu sou, como ela disse que ela iria me mostrar quem ela era, para que eu entendesse a situação, né? Aí, ela me mostrou meu animal de poder no xamanismo, ela me Qual que auxilia é? junto, é a Qual que é? pantera negra. Pantera. Ai, que lindo! Com os olhos bem púrpura, assim. Nossa. Então, existem toques assim, mas eles não podem me induzir, né? Eu vou me descobrir, eu vou me libertar só se eu quiser, né? Eles não podem. Então, ela me auxilia quando, tipo, a minha energia cai muito, eles vêm para me auxiliar. Aí é permitido. Por quê? Porque ela já sabe lidar melhor com as energias, ela pode me ajudar a sair disso, né? Mas eles não podem nem sequer como é que se diz? Me induzir e dizer, olha, se tu continuar assim, tu vai estar em tal lugar daqui a pouco. Não, nunca, ela nunca falou exatamente. Ela entende que a minha jornada é outra, né? Então, eles respeitam. Por Mais uma isso, pergunta.
mais uma pergunta. Aline, nós estamos falando do agora elíptico a nível de planeta Terra, né? De Gaia, né? Vou falar Gaia. Poderia ter um fractal seu, meu, de qualquer um de nós, lá em Arcturus, por exemplo? Olha, o que eles me falam, na verdade, eu não tenho, como é que dizer, eu tenho em outros planetas também, porque nós temos em vários, mas é na mesma faixa. Tu não vai se Na mesma faixa vibratória. Isso, normalmente é na mesma faixa vibratória. Porque você se identificou como siriana. Aí a Eu minha pergunta. venho de lá, entendeu? Tem uma Aline lá em Sírios, Não, vivendo. não Essa tem. Aline que estava lá em Sírios, é a Aline Zanini daqui? Isso. Quando a gente inicia uma jornada, eu fui iniciada lá, por quê? Porque nós somos seres do universo, nós não somos de planetas, entendeu? Então, igual, hoje eu moro na rua tal, na casa tal, na cidade tal, mas o planeta é enorme. Eu posso amanhã estar morando em Londres. Sim, mas e tu vai entrar, tu vai estar presente no planeta que mais te ajudar, te auxiliar nessa evolução daquele momento. No seu projeto evolutivo, é isso? Isso. Então, não existe isso. Então, o que acontece? Eu vivi em Sírios, eu tinha o aprendizado lá, e eu tenho os meus amigos e companheiros, a minha família lá, digamos assim, tá? Sim. Eu tenho um mentor que eu participava dessa parte, como é que eu vou te dizer? Eu fui instruída, eu tive um mentor, tá? Este mentor me passou essa missão e disse, olha, agora tu vai passar por tal e tal processo, né, que seria essa fragmentação, viver aqui na Terra e tudo mais, para estimular o crescimento de quem quiser crescer, digamos assim, tá? Vai passar tal mensagem para que alguém, porque tudo tem sempre um motivo, né? E eu aceitei, mesmo achando que não era competente o suficiente. E aceitei, e vim. Então, foi fragmentado o meu eu para que eu pudesse estar fazendo essa missão, entendeu? Mas o meu corpo físico não está lá. Existem vários planetas em que a gente pode trabalhar como avatar, né? Eu estou lá na nave, mas eu venho trabalhar, né? Te ajudar a incorporar, canalizar em alguém e tal. Mas não é o caso. Eu como é que você vim para realmente reencarnar e entrar a fundo nos véus, né? Por isso que tem tanta gente me ajudando a acordar desses véus para que eu possa iniciar realmente a missão, né? Porque quando a gente mergulha nesses véus do esquecimento, tu realmente, mesmo tendo conhecimento que todos nós temos, né? É esquecido. Então, o que eles fazem? Tu tem vários companheiros que vêm assim, olha, te lembra? Vamos, eu te ajudo em tal coisa. Isso aqui vai ajudar ela a lembrar, entendeu? Então, na verdade, eu não estou em nenhum outro local. Eu estou realmente fragmentada aqui nesse sistema de Gaia, entendeu? Que são várias paralelas do mesmo, né? Só que umas mais evoluídas que outras, tá? Então, isso acontece com várias pessoas. A minha família é siriana. Eu queria te dizer, eu não sei se você tem essa sensação, que absorver esse conhecimento que você está trazendo das vidas paralelas, nós estamos vivendo numa realidade como ratinhos de laboratório e tal, isso me traz uma certa tranquilidade. Porque quando eu não tinha conhecimento disso, eu achava uma vida uma porcaria e injusta. Porque a vida é só sofrimento. E se tu for ver... Então, esse conhecimento me ajuda a ter, assim, uma abertura de mente de que tudo que eu estou vivendo é transitório, é só hoje, e que é para o bem, não só para o meu bem, mas para o bem comum, e que tem outros pedacinhos de mim por aí. Então, isso tudo é muito maior do que a gente pensa.
Graças a Deus, tudo é muito maior do que a gente pensa, né? Tudo é muito maior. Sim, e tudo é para o nosso bem. O que as pessoas, o que eu principalmente eu acho muito injusto é nós caímos naquela mesmice de que eu tenho que pagar por algo, eu fiz errado, Deus está me castigando. Gente, o universo Então, ama a mas, gente. mas O isso foi o universo vai governo sempre oculto. encaminhar para o bem. Isso são as crenças que a gente precisa O governo derrubar. oculto através das religiões incutiu tudo isso na nossa mente. Desde bebezinho, já nasce com culpa. Eu nunca entendi isso. Como é que pode você já nascer e falar, não, você já nasceu com culpa? Foi culpa de quê, gente? Isso não Aí tem que existe isso. batizar, aí tem que batizar para tirar a culpa. Eu acho estranho. E tu sabe o que Nunca que é o consegui batismo, entender. né? Tudo são crenças e são pequenas mandingas para que tu te mantenha preso, tá? Se É tu como for se fosse ver, assim, uma olha, amarra, né? Como se fosse alguma coisa para te amarrar ali, você não sim, ter chance de o sair próprio da religião. batismo, o próprio batismo é uma crença que te segura. No momento que tu te batiza, tu tranca o teu ori, que é a tua ligação com Deus, Que é a tá? coronário, E aí da tu diz, Umbanda é Ori. Estou falando estou que às vezes tem a trancada, pessoa que não sabe, né? estou trancada e só escuto a ti, entendeu? É, Por isso que toda religião que tu entra, eles querem te batizar. Por quê? Porque tu tranca o conhecimento geral para poder só seguir aquilo ali, que um pastor, que um cacique, que alguém está explicando, entendeu? Então, uhum. são crenças que se tu vai falar, muitas pessoas vão até estranhar e se revoltar, né? Por quê? Porque tu tá falando aqui no despertar, né? Se tu for ver a realidade das coisas, pelo menos é o que eles me passam, né? Certo. Tu não tem reencarnação. Tu tem trocas de vestimentas dentro daquele canal, tá? Então, não é eu sou o guerreiro das cruzadas, não. Eu não fui, eu sou, entendeu? Eu não foi passado. Não existe linearidade. Se eu quiser, eu posso entrar neste momento canalizando nessa outra faixa. Por isso que tem dias que a gente está assim, bah, hoje eu tô assim, parece que eu quero ir para uma guerra, né? O quê? É porque eu estou mais canalizada, mais na frequência deste meu eu que está vivendo essa realidade, tá? Então, nós somos vários ao mesmo tempo. Então, não é eu fui, é eu sou neste momento. Então, eu aqui sou a Aline, mãe das minhas crianças, técnica de enfermagem, eu sou isso aqui agora. Mas eu também sou essa índia xamânica que tem um conhecimento maior. Então, misturando os dois, né? É tudo misturado. Se tu for ver, nós somos. É muito difícil tu destruir essas crenças na cabeça das pessoas. De que tu não precisa ir para um lugar para poder te limpar. Isso é necessário quando tu não consegue sozinho, né? Porque tu tem autorização para te limpar sozinho. Tu consegue, né? Eu, hoje em dia, eu tinha um desespero, meu Deus do céu, estou cheia de fluidos negativos, eu briguei essa semana, preciso ir para o centro espírita, eu preciso ir urgente, senão a minha vida vai se acabar. Gente, eu não preciso. Eu posso ir, porque isso vai mentalmente me ajudar, porque aí eu vou estar entendendo o que eu estou fazendo. Mas se É eu tiver bom, a capacidade de fazer a minha viagem astral e me autolimpar, eu tenho essa autorização e eu consigo. E isso os próprios guias falam pra gente. Tudo que eles fazem por nós, eles só nos ajudam, nos induzem, porque a gente ainda não tem a capacidade de até ver a gente esse planeta. compreender que a gente mesmo pode fazer. É. Então, eu posso tranquilamente mudar a minha frequência. Eu não preciso fazer um banho de ervas, digamos. Esse banho de ervas, ele é necessário para nosso entendimento nesta época em que vivemos e dependendo da tua evolução, entendeu? Eu tenho ajuda de cristais, de ervas, de tudo para tirar energias, né? Mas se eu desenvolver o meu poder, eu faço a mesma função, porque todos nós somos iguais. Eu tenho tanto poder, né? A gente tem que entender o nosso poder. Eu tenho tanto poder que se eu conseguir estar tão limpa, eu faço a função de um cristal, né? Eu tenho essa canalização. É. Então, todos nós temos. É isso que eles querem que a gente entenda.
que Deus, a palavra Deus, se a gente for falar isso, também vai ficar muito pesado, mas Deus somos nós, entendeu? Nós somos parte dele. Existe uma junção maior que é o conjunto, e isso é Deus. Mas foi criado essa imagem de um Deus de barba branca, que vai te castigar, que vai te pôr em algum lugar de bom ou de mal aqui na Terra, porque é necessário neste momento para o nosso entendimento. Assim como há milênios atrás, dentro do nosso tempo, porque foi há dias atrás, no tempo deles, dentro do nosso tempo, Jesus teve que vir aqui para poder nos explicar por parábolas, porque naquela época ainda não entendíamos, se fosse falado normal. Né? Mas ainda tem o Deus, olha, mas Deus ficou com raiva de você. Ó, Deus está zangado contigo. E a gente incute isso na mente das crianças ali. E isso faz com que as pessoas fiquem assim, ó, isso não pode ser feito porque é maldoso. E aí tu tranca sentimentos, tu não responde quando tu precisa, isso cria traumas, né? E se a gente for se libertar de tudo isso, sem ego, sem nada, simplesmente se libertar, é muito mais fácil, é o fluxo, entendeu? Isso vem a ser o estoicismo, é seguir o fluxo, é deixar, é entender que tudo vai ocorrer de alguma maneira. A única diferença tipo assim, ó, digamos, eu vou morrer de qualquer maneira em um certo momento nesta faixa que eu estou. Eu posso trabalhar isso e ser um cadáver bonito, magrinho, e que morreu de causas naturais, ou eu posso morrer gorda, com dor nas juntas, né? Que eu acho que vai ser o meu caso, porque não cuidei da alimentação. Mas eu tenho essa opção. Mas o que vai acontecer de qualquer maneira. Entendeu? Porque já está fundido. No tempo estipulado. No tempo que foi planejado. No tempo estipulado. E depende de como eu quero chegar daquele jeito. Entendeu? Naquele momento. Agora, está mais ou menos estipulado. E foi a paralela que eu escolhi, vibracionalmente falando. Entendeu? Agora, eu posso ter outras oportunidades, eu posso modificar tudo, posso. E o cocriar não é ficar, eu estou imaginando isso e eu imagino dinheiro nas minhas mãos, eu vou ter muito dinheiro. Não. O cocriar é sentir, é entender que esse fluxo é sempre para o teu bem. Esse fluxo, mesmo sendo com percalços, é agradecer porque é pro teu bem. É o que tu mesmo escolheu para te aprender. Tu vai se apresentar tudo para que tu veja as coisas, para que tu... Então, tá tudo certo sempre. Entendeu? É isso que a gente isso prejudica, né? Por quê? Porque eu fico ali, ó, gritando, esperneando, eu não quero passar por essa situação. Sendo que eu mesmo escolhi, não foi Deus que está me castigando. Eu escolhi. E aí a pergunta não é o porquê que eu estou passando por isso. O porquê que Deus está me castigando. Foi porque eu, na vida passada, matei alguém. Não. Gente, eu estou passando por isso porque eu escolhi isso. O que eu tenho que ver com isso? Né? Não é o porquê que Deus me fez eu passar por isso. Não. E tem outra coisa, você vai sempre atrair, de acordo com a lei do mentalismo, né? Você vai sempre atrair as pessoas e situações que você necessita para vivenciar e transmutar, transcender e evoluir. Isso, olha que lindo que é. Tem gente que fala, nossa, eu tenho o dedo podre, eu só arranjo namorado, eu só arranjo homem problemático. Não é, porque você está escolhendo isso, você está vibrando isso. E eu estou escolhendo isso, as pessoas acham, não, mas eu não pensei isso. Eu sempre imaginei um casamento perfeito, mas eu não me amo. Mas é aquilo que você acredita. Eu não me amo o suficiente, eu vou atrair pessoas que não me amem. Entendeu? Então, tem que entender que as coisas não são... O universo, ele é muito... Como é que eu vou te dizer? Ele é muito literal. Ele não vai entender assim, a Aline é boazinha ou a Aline é ruim, a Aline faz isso sem querer. Não. Atraiu vibracionalmente, isso vai chegar até ti de uma maneira. Então, é igual eles falam com a palavra não, né? Não existe não. Eu não quero engordar 5 quilos. O universo entende
o não ele não lê. Quero engordar 5 quilos, aí te manda 5 quilos. É por isso que não existe... É isso, Aline. É isso Quando, mesmo, Aline, que eu estou falando? é, Eu estou certo? sim, dependendo, sim, porque tu tem que saber o que tu pede. É. Porque se eu, É igual o gênio da lâmpada, né? Cuidado com o que você pede, que você vai receber. mas é verdade. Por isso que quando as coisas estão dando errado, a gente não pode se desesperar, porque eu tenho que observar. Tá dando errado, é porque dentro tá errado. A cocriação está sendo errada. Então, em vez de se desesperar e querer corrigir por fora, eu tenho que parar e tentar ver por dentro o que está acontecendo. Aquela linha Porque universal. Tudo que está dentro está fora. Tudo que está em cima está embaixo. é mimetismo puro, né? É. É a gente entender que aquilo tudo, o caos se apresenta por fora porque está por dentro. Então, o único culpado disso é a minha maneira de estar reagindo, de estar pensando, mesmo involuntariamente. É por isso o autoconhecimento é necessário. É eu me estudar, né? Ah, mas eu estou chamando pessoas que não me amam. Por que isso está acontecendo? Por que está se repetindo? Né? É voltar para dentro de mim e entender. Até entender o meu trauma. O que isso fez? Fez com que eu me esquecesse, com que eu não me gostasse, por isso eu atraio o quê? Pessoas que não gostam de mim, né? Então, Isso tudo, Aline, tem no... A gente aprendendo a constelação familiar sistêmica, mostra tudo isso, porque tudo que os nossos ancestrais viveram, a gente repete, a gente tem no nosso DNA e isso vem para nós para que a gente transmute, para não sim, passar para os nossos descendentes. Eu acho lindo demais. Meu Deus. para A te ver a a perfeição de inteligência Deus. espiritual que nós temos, né? E é É a isso que eles querem que perfeição a de gente Deus. busque. É isso que eles querem que a gente busque, derrubando as crenças, que são muitas, não é uma coisa, são muitas. Desde quando, como tu lida com as pessoas, com o filho, digamos. Desde como eu lido com o filho. O filho briga com a mãe e eu preciso que ele estude, preciso que ele... Gente, se a gente se acalmar e ver a coisa de cima, que nem eu sempre falo do prédio, né? Se eu Ah, elevar a minha consciência, olhar com o olho do observador, que eles falam, tá? Que eles vivem falando isso. Olhar aham. com o olho de observador. Eu Na vou ver constelação a a gente fala situação. assim, quando a gente coloca um tema, né, coloca um movimento de alma, uma questão. A gente coloca sempre uma questão. Aí o facilitador fala assim, agora você dá mentalmente, né? Ou dá mesmo, se estiver no campo, montado com pessoas, dá 3 passos para trás e olha de novo, com um olhar de observador. É Amplia a o que visão, eles sempre pedem. amplia a visão e você se É. liberta. Porque você para de olhar aquela coisa daquele jeitinho e olha, não é, é mais, é maior. Tu até te observa na questão e às vezes se envergonha, né? Porque se tu for olhar, como eu sempre falo, é um prédio. Olhando do andar de baixo, da onde a gente está, eu vou ver só o carro que está ali, né? E aí vou querer atravessar aquela rua naquele tempo. Mas o meu eu superior está lá em cima daquele prédio. Ele está vendo que logo lá atrás vem um caminhão desenfreado. E que é perigoso para mim. Então, ele não vai me deixar ir por aquele E aí canto. ele atua, ou manda um Ele atua. fractal seu, como a Índia xamânica, e é questão de segundos, né, para não acontecer nada. Isso, a questão toda é que Muito todos interessante. trabalham a nosso favor. Portanto, é perigoso até a gente, como mãe, desejar uma prece para um filho. Em vez de desejar assim, ó, tira essa pessoa do caminho do meu filho, É, né? porque isso aí é Ou então magia, né? Isso é põe magia, não é? sim, põe A esse mãe tem o emprego. poder, a mãe tem o poder magístico de interferir na vida do filho. A gente tem que ter cuidado com o que pede. E todos nós temos a profetização, a palavra em si, o som é uma Profetiza. profetização. Então, Mas, mas mãe é tudo pior, isso, né? Porque o vínculo é maior. Né? aí no caso, se eu disser, dá esse emprego para o meu filho, só que é maravilhoso o emprego para o filho, mas às vezes não é a felicidade dele. Então, o que a gente tem que pedir em prece, já que nós temos todo esse poder, né? Então, pedir que tenha sabedoria, que o nosso filho esteja limpo de energias negativas em volta para poder raciocinar de verdade o que é melhor para ele, Que né? ele E tenha toda a clareza aprendizagem mental dele. para achar o que é melhor para ele, né?
Isso, então, ó, a importância da gente saber pedir ao universo, que tudo escuta, porque não cai uma folha na terra sem que Deus saiba, né? Tudo é sincronizado, então a gente tem que entender que o pedir, o espernear porque quer uma coisa, pode sim prejudicar e atrapalhar muito a nossa vida e de todos os que a gente ama. Então, o raciocínio de tu realmente saber pedir é muito importante, né? E deixar fluir, entender que um adolescente vai ter a fase dele de rebeldia e que ele vai retornar, né? A partir do momento que ele centrar a cabeça, ele vai retornar. É o natural. É entender que Deus está provendo em tudo, em tudo. Se tu tiver essa calma, tu já resolve metade dos problemas com mais tranquilidade, né? É que nem um passarinho que sabe que hoje está chovendo, eu não vou conseguir nenhuma minhoca, mas amanhã a terra vai estar úmida, vai parar de chover e eu vou pegar duas. É a certeza de que Deus está te cuidando, né? Se a gente tiver essa certeza, a fé move montanhas, né? Pelo menos é assim que eu entendo. Se a gente tivesse certeza, adeus sofrimento, né? Metade, olha, mais da metade do nosso sofrimento. E a maioria desse sofrimento, não que o ego seja ruim, tá? Mas É a a questão do maioria desse ego. O sofrimento ego é vem que do ego. aterra a gente aqui no planeta, Isso. né? Mas tu sabe que em outros planetas eles dizem que o ego ainda existe em alguns, tá? E esse ego, ele é comedido. Ele realmente só faz o aterramento. Mas aqui na Terra, ele chega a ser até maior do que o restante, né? Proibindo que a nossa mente se expanda. Então, se eu tirar o ego, até numa discussão, se eu tirar aquela coisa, mas é injusto, o fulano me deve, eu amo ele e ele não está me correspondendo, digamos, tá? Se eu tirar o ego disso, o que ele me deve? Ele não me deve nada? As minhas expectativas é que esperaram, né? Aí tu já tira metade da dor, né? É. O Você que vai tá ter me até a doendo? dor, mas não vai ter o sofrimento, né? Sim, e se perguntar o porquê que tá me doendo tanto? Ah, é porque ele Por fez a causa mesma da coisa expectativa. fez a Se mesma você faz coisa, alguma digamos, que coisa o com meu parceiro. expectativa, a tendência é você sofrer. É. Então, se a gente tirar o ego, aparecem os teus traumas, as tuas exacerbadas expectativas, né? Tudo se fragmenta o problema e tu vai ver que ele é muito mais simples e talvez não seja um problema, né? Adicionando tudo isso ao tempo, que é remédio para tudo, acabou. Parece, Aline, que né? live maravilhosa, Aline. Então, quinta-feira que vem, 8 horas, convidar todos os nossos amigos que estão assistindo depois, né? Que vão assistir depois. A gente vai postar no YouTube, no TikTok, no Facebook, no WhatsApp, nos grupos. E convidar todos para vir aqui no Instagram, nesse canal aqui do Instagram, assistir a live ao vivo e fazer as perguntas que por acaso eu esqueço. Vamos destrinchar Isso, bastante coisa aí. Maravilhoso. Nós temos menos de 5 minutos para fazer meditação, mas eu isso. queria fazer, Aline, eu queria fazer e no final perguntar, você colocar suas impressões, que é uma visualização criativa do Andrei Moreira. Aliás, visitem o site andreimoreira.com. Ele é médico, homeopata, espírita, constelador, e ele trabalha com a criança interior ferida. Isso aqui, essa meditação que eu estou trazendo aqui, é de um curso que eu fiz com ele, Criança Interior Ferida. Ele é uma criatura super importante, que vale a pena, é imperdível. Você deve visitar o site do Andrei Moreira. Ah, Então, vou ver. pedir aos amigos, um copo d'água seu está aí, Aline? O meu já tá aqui. Tá aqui? Então, ó, se esse conteúdo faz sentido para você, se você gosta desse assunto, e você gostaria de se conectar com os seres dimensionais, multidimensionais, que é o que a gente tem feito, uma está aqui na minha frente, e você gostaria também de se reequilibrar utilizando essas energias, eu trabalho com várias ferramentas multidimensionais. Fala comigo, faz contato no link da bio, tá bom? E Tá certinho. todas as quintas, 8 horas, a Aline estará aqui. A gente tem Se que Deus quiser. encerrar agora, mas eu vou fazer meditação curtinha, que a Aline já tem outro compromisso, eu também. Então,
Eu vou até aumentar o sonzinho aqui e pedir para você relaxar. O nome dessa visualização criativa é metamorfose pessoal, tá? Então vamos lá. A respiração diafragmática, aquela que a gente não faz por causa da ansiedade. Inspire e expire, lenta e profundamente. E ao expirar, você relaxa e vai entrando para dentro de você seguramente, protegidamente. E nesse estado, você visualiza o seu adulto interior caminha junto com a sua criança interior. Nós temos uma criança interior. O seu adulto caminha junto com o seu pequeno. E vocês vão para um jardim. E essa criança traz junto com ela uma semente guardada carinhosamente, envolvida num papel. Junto com ela, vocês escolhem o local adequado do jardim para plantar. E então, vocês mexem na terra, afofam a terra, retiram pedregulhos e abrem uma cova aconchegante o suficiente para receber aquela semente. E a sua criança interior gentilmente deposita aquela semente na cova e a cobre carinhosamente com terra, colocando um pouco de adubo ao seu redor. E a sua versão adulta pega um regador e rega aquela semente. E então você senta junto com ela, sua criança, e observa. Vocês ficam muito tempo juntinhos. Alguns dias se passam e você percebe que daquela semente surgiu um broto promissor. Vocês se alegram com a esperança que ele representa. E juntas, você e sua criança cuidam de que ao redor daquela plantinha regam aquela esperança, aquele vir a ser. E juntas, vocês se sentam a observar. E mais alguns dias passam, e esse broto virou uma planta bonita e forte. E uma lagarta gorda e lenta, vagarosamente, se moveu para o alto daquela planta. Escolheu uma folha grande e dependurou embaixo dela. E você observa isso. Ela inicia a sua metamorfose. Mas os dias se passam e vocês observam que aquela lagarta virou um casulo, que aquela planta se robusteceu e agora se abriram flores que que exalam perfume e encantam com a sua cor. E mais alguns dias, daquele casulo, sai uma borboleta que voa alegre em volta daquela planta, sorvendo do néctar daquelas flores. E sua criança e seu adulto se enchem de alegria e de esperança. Ele sabe que dentro dele uma metamorfose acontece. Dentro dele, uma transformação se faz. Então, este adulto sorri para a sua criança e com ela se alegra. Respirando fundo, você retorna para o aqui e agora, guardando no coração as sensações e acolhendo com generosidade a sua metamorfose pessoal.
Aline, quer falar da experiência? Eu fiz rapidinho, até mais rápido por causa do tempo. Pouquíssimo sentido. Na verdade, logo que foi plantado, veio muito rápido. E não chegou a vir assim um broto pequeno, não. Uma árvore cresceu. Então, eu acho que vem a falar um pouco desse momento que eles andam falando para mim ultimamente, que haverá uma mudança muito grande e muito próspera, que vai ser maior do que eu estou imaginando, né? Vai ser Graças a Deus. E essa árvore era muito forte, né? Essa Essa borboleta veio borboletinha aí, só encantar. eu entendi, né, que essa lagarta que se transformou no casulo somos nós, eu, Somos você e as outras pessoas que estão despertando, porque isso, está chegando a hora da borboleta sair do casulo. Somos nós isso. mesmo. Uma borboleta mais leve, sem tanto peso de culpa, Não é? Nossa, para eu curtir vou adorar. realmente o despertar. Olha, eu deixo 30 quilos aí com a maior felicidade. Lá no Pois casulo. verdade. Aline, nós vamos encerrar, então, agradecendo a sua presença. Lembrando que quinta-feira que vem, 8 horas, estaremos aqui novamente, convidando os amigos aí ao vivo. E super beijo. E mandem Praticamente. perguntas para a Aline. Mandem Pode sugestões, ir. perguntas para a Aline. Eu anoto tudo, tá bom? Até Então a tá. próxima quinta. Beijo no coração. Até a Beijo. próxima. Tchau, tchau.